Eu quero te contar aqui um caso muito interessante, uma história de um rei que era extremamente justo. O rei era totalmente honesto. Esse rei colocou um decreto: olha, a partir de hoje, quem roubar aqui na minha cidade, eu arrancarei os olhos. Nós arrancaremos os olhos da pessoa que roubar nessa cidade. O cara foi direto ao ponto. Vacilou, vai perder o olho. Ok. Passaram-se alguns meses, nada de roubo, ninguém rouba pra nada, casas abertas, bicicleta na rua, ninguém rouba nada mais. Até que chega ali o guarda: olha, rei, pegamos uma pessoa roubando. Quando o rei viu, essa pessoa era o filho dele, e ele tinha um único filho. E agora eu te pergunto, você arrancaria os olhos do seu filho? A palavra do rei volta atrás. O que você faria? O seu filho, você deu o decreto, você falou que vai arrancar os olhos de quem comete o crime, e agora você tem que arrancar os olhos do seu filho. Ah, Giovanni, aí eu vou passar um pano, vou fingir. Você nunca mais vai falar pro seu filho que você é honesto, que você vai fazer um ato de corrupção. Você vai mentir, vai sumir com ele, vai dar um jeitinho brasileiro, ou você vai assumir a bronca? E chegou aquele momento, o rei precisava tomar uma decisão. Ele falou: olha, a lei pede que seja arrancado os olhos do criminoso. Porém, do mesmo modo que os olhos precisam ser arrancados, não vai ser o do meu filho. Eu vou arrancar os meus próprios olhos para que o do meu filho se mantenha da mesma forma. A lei quer olhos, eu darei os meus olhos. E o pai assume a bronca do filho. Isso é Deus, gente. Deus pagando um preço de um erro que não é dele. É Jesus sendo sacrificado. Deus sacrificando uma parte dele para que nós tenhamos vida eterna. Nós precisávamos de um resgatador. E a cruz ao qual Jesus morreu era o pior tipo de morte na época. A morte de cruz era a pior sentença de morte para os romanos. E Jesus veio também para pagar o pior tipo de morte. Por que não foi uma morte indolor, uma morte fácil? Porque o pecado não foi indolor. O pecado foi real. Então, do mesmo modo que houve uma gravidade, ele precisaria ser moído, triturado na morte de cruz, para que seja feita uma limpeza daquele problema que teve. Imagina, você foi no restaurante, comeu de tudo, bebeu, fez de tudo, na hora de pagar a conta você não tem como pagar a conta. E se não pagar a conta vai morrer, porque o cara é bandido. Chega um homem e fala: não, ele não vai matar ele, não, eu pago para ele e vai embora. Injustamente. Isso é a obra da redenção. Então,